2024, no seu Seminário dos Múltiplos Saberes, aqui em Recife, na cultura nordestina, e também via Skype, tenho a satisfação de apresentar mais um tema em filosofia, que ficará a apresentação a cargo de Walter da Rosa Borges. E o tema será epicurismo e estoicismo, visões complementares, né? Então, ou, né, antagônicas. Então, esse é o tema. Eu vou passar a palavra para ele. Deixa eu gravar. Ele está gravando já. E assim que ele quiser, a gente projeta os slides. Por favor, Walter, microfone. Bem, eu coletei, naturalmente, para uma reflexão nossa, pensamentos desses autores, não só dos epicuristas, que são poucos, como dos estoicos, que são mais números. Agora, não confundir o estoico com o pessimista. Não, parece que o estoicismo investe no sofrimento, não é nada disso. Então, é a mesma coisa do epicurismo e do hedonismo. São parecidos, mas não são iguais. Uma coisa é a pessoa ser hedonista e outra é ser epicurista. Claro que a diferença é sutil, mas nós temos que fazer essa diferença entre epicurismo e hedonismo. Certo? Então, vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui o slide, para que todos possam ver. Só queria o sinal de alguém para dizer que está tudo... Um sinal, alguém de áudio aí, Molina, Luiz Carlos, e diga, estão vendo? Estamos vendo, eu não estou vendo bem. Muito bem. Ok, ótimo. Então, por favor. Aqui só... Posso, né? Pronto, volta. Posso? Olhando. Então, eu já comentei sobre isso, porque o epicurismo é uma forma de você ter prazer na vida, aproveitar tudo o que é necessário à nossa felicidade, mas sem exagero, com moderação. Já o hedonismo não. Ele procura vivenciar a sua experiência da vida de todas as formas, plenamente, sem qualquer restrição. Então, essa é a diferença fundamental entre epicurismo e hedonismo. O epicurismo é o prazer moderado. O hedonismo é um prazer sem limite. Eu, certa ocasião, quando estava numa reunião de meus colegas promotores, um deles disse assim: eu sou epicurista, eu gosto disso. Eu disse: não, você não é epicurista, não, você é hedonista. É diferente. Se você fala que gosta de tudo de maneira exagerada, você não é epicurista, você é um hedonista, o que é muito diferente. Não, vamos adiante. Olha, evitar o sofrimento e buscar a felicidade, mas tudo de maneira diferente. Ou seja, você procura converter o sofrimento em menos sofrimento, porque ninguém pode evitar. Não há ninguém que tenha, durante sua vida, não tenha tido um sofrimento. Todos, de modo maior, de modo menor, sofrem. Então, o importante é reduzir o tamanho deste sofrimento o mais possível. E a felicidade também
tem que ser buscada com muito cuidado. Porque a felicidade, ninguém diz, eu sou feliz. Não. A gente diz, eu estou feliz. Porque a felicidade são momentos e não algo permanente. Por exemplo, aqui nós não estamos felizes. Nós estamos num momento neutro. A felicidade são momentos. Então, eu estou feliz e não eu sou feliz. Vamos adiante. O estoicismo, ele tem essa postura. Como o sofrimento é inevitável, como eu disse, é preciso saber enfrentá-lo. Não para eliminá-lo, porque ninguém pode eliminar o sofrimento, a não ser que a pessoa pudesse ficar sedado a vida toda. Então, o importante é enfrentá-lo, né? E tentar diminuí-lo o máximo possível. Então, essa é a postura do estoicismo. E por isso é que o estoicismo não se preocupa tanto com a felicidade como acontece com o epicurismo, porque ele vê que, como a vida é sofrimento, e esse sofrimento é inevitável, é preciso saber enfrentá-lo com inteligência, com determinação. Bom, então, nós temos aí os epicuristas, né? Temos Epicuro, que foi o fundador da escola, Lucrécio, Ninon de Leclos e Pierre Gassendi. É claro que o Pierre Gassendi eu não encontrei pensamentos dele, por isso que eu não vou colocar aqui. Então, nós vamos começar com Epicuro, que foi o fundador da sua escola. Aí está ele, barbado e tudo, parecendo até Alexandre. É isso que quer dizer. Para Alexandre e também Molina, né? Todos eles barbados, que possivelmente são filósofos. Então, quais são os fundamentos filosóficos? Liberdade e tranquilidade da mente. Ou seja, no caso, nós temos de ter uma capacidade de não nos apegarmos às coisas. Né? Porque a liberdade consiste na abolição do apego. Sempre que você se apega a alguma coisa, você perde parte de sua liberdade. É claro que no amor nós temos o apego necessário. Então eu sempre digo, quem ama, o amor tem como efeito colateral o sofrimento, pelo sofrimento ou morte da pessoa amada. É um único efeito colateral do amor, porque o amor é a única forma inevitável de apego. Fora isso, nós nos devemos desapegar de tudo, de bens materiais, de desejo de riqueza, de ser conhecido, de ser paparicado. Não, nenhum apego, porque o apego aprisiona. Não tem nada que aprisione mais do que o apego. E é a única razão da liberdade desaparecer. Então, eles até admitem que até no mundo atômico existe a liberdade. Não é propriamente assim, mas é o que se pensava antes. E qual é a finalidade da vida? É o prazer que resulta da vida simples, da saúde, que, olha, Laí Ribeiro disse uma coisa muito interessante. Quem não cuida da saúde, quem vai ter de cuidar da doença. Então, nós devemos cuidar da saúde para que não tenhamos o tempo de cuidar da doença. Da lembrança dos bons momentos. Olha aí,
Dos bons momentos equivale dos momentos de felicidade, das amizades e do conhecimento da natureza que liberta o homem das superstições, do medo e da crença na imortalidade. Não é que eles rejeitem a imortalidade, é para que a pessoa não se mobilize na imortalidade, porque nós temos de ver o hoje, plenamente o hoje, porque o passado é museu, e passado é para ser visitado. O presente é sempre o agora. O presente é sempre passageiro. E quanto mais vivemos, mais aumentamos o museu do passado. E o futuro é apenas possibilidade. Então, pelo que está escrito, dá a impressão que os estoicos não acreditaram na mortalidade. Não é isso. Eles não querem que você se apegue a essa crença da imortalidade. Eu sou imortal, então eu não vou cuidar da vida, porque eu, se eu morrer, eu continuo a vida. Não é assim. Isso vertendo para uma interpretação pessoal. Aí os pensamentos de Epicuro, né? Não podemos viver felizes se não formos justos, sensatos e bons. E não podemos ser justos, sensatos e bons sem sermos felizes. Até certo ponto eu concordo com ele. Também não é assim. Há pessoas que são boas e não são felizes. Há pessoas que são más e são felizes. Porque não é propriamente assim, na minha opinião. Nenhum prazer é em si um mal, porém certas coisas capazes de engendrar prazeres trazem consigo maior de males que de prazeres. Maior número de males que de prazeres. É claro, isso aí não há problema. Os prazeres do amor jamais nos se viram, depende do amor. Se amor é entendido como paixão, sim. Agora, se amor no sentido puro, aí sim, ele nos serve e muito. E é, inclusive, a razão até da nossa vida. Devemos nos considerar felizes se não nos aborrecerem. De certo modo, sim, né? Tu que não és o senhor do teu amanhã, olha aí, não adies um momento de gozar o prazer possível. Consumimos nossa vida a esperar e morremos empenhados nessa espera do prazer. Olha aí, a pessoa deixa de viver o presente para se preocupar obsessivamente pelo futuro. Claro, nós temos de nos preocupar com amanhã, mas não de maneira obsessiva. O importante é viver plenamente hoje e visitar o passado, porque é no passado que está toda a riqueza do nosso existir. Aquele que melhor goza a riqueza é aquele que menos necessidade dela tem. Para mim, isso é fundamental. Eu nunca pensei em ser rico de bens. Nunca pensei em ser em riqueza. E sim, a minha riqueza é aquilo que eu amo. E eu não amo bens materiais. Eu amo pessoas. Então, essa é a minha riqueza. Infelizmente, poucas pessoas investem nesse tipo de riqueza, como se a riqueza trouxesse necessariamente felicidade. Riqueza traz prestígio, mas prestígio pode trazer uma falsa felicidade, porque quando a pessoa empobrece, os amigos desaparecem. Quer dizer, os amigos gozavam da riqueza desta pessoa.
e não eram verdadeiros amigos. Exatamente. Bom, nada é bastante ao homem para quem tudo é demasiado pouco. Olha, há pessoas que querem enriquecer. Para quê? Pelo contrário. Olha, por exemplo, o animal é mais inteligente que a gente. O animal não muda de roupa, é a mesma roupa. Não usa sapato. Não se preocupa em ter casa. Não se preocupa em pensar quem sou eu vou sobreviver. Quer dizer, nós temos de ter o mínimo necessário para viver. E isso nos livra da preocupação de perder. Quem menos tem, menos perde. Daí, olha aí, o desejo é a causa de todos os males. Não é que você não tenha desejo, claro. Todos nós temos o desejo da felicidade. Tá? Então, depende do tipo do desejo que você tem. Só há um caminho para a felicidade. Nós nos preocupamos com coisas que ultrapassam o poder da nossa vontade. Isso é tão comum. Tem pobres que têm vontade de ser ricos. Eles sofrem, porque não vão ser ricos. E sofrem a vida toda. Mas quando o pobre procura viver o melhor possível dentro da sua pobreza, eles são mais felizes do que os ricos, cuja riqueza não lhes traz felicidade. Queres ser rico? Hoje não te preocupes em aumentar os teus bens, mas sim em diminuir a tua cobiça. Veja que belo conceito. As pessoas felizes lembram é que eu estou com os o olhos. passado com gratidão. Digam. Alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Isso. É, na verdade, esse mesmo. Então, o importante é você se alegrar com o presente. Isso, como eu disse, é fundamental. O passado, como eu disse, é o museu que, quanto nós mais vivemos, mais enriquecemos esse museu. E o futuro são possibilidades. O futuro são possibilidades que podem acontecer ou não. Ou, numa linguagem científica, podem colapsar, possibilidades que podem colapsar ou não. São estados potenciais. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. Exatamente. Então, esse é que é importante. Por que você pensar no futuro em termos negativos? Ah, isso pode me acontecer, eu posso morrer, claro. Quem é que vai fisicamente sobreviver? Nós vamos morrer. Mas se você ficar pensando o tempo todo em alguma coisa ruim que pode acontecer, você já está sofrendo por antecipação. Isso não é um ato insano? Quem menos sente a necessidade do amanhã, mais alegremente se prepara para o amanhã. Exatamente isso. É uma repetição do que ele disse. Então, quanto mais você vive no agora, mais você está preparado para um futuro, para colapsar uma possibilidade que seja uma continuidade do seu estado presente, de sua felicidade presente. Agora, se você só pensa em coisas ruins, pode estar certo que você irá colapsar possibilidades ruins também. As multidões se consolam com a esperança de outra vida melhor. Claro, claro. Todos nós
esperamos ter uma vida melhor. Isso é se a sua vida de hoje não for boa. Por que eu vou pensar numa vida melhor se eu me sinto bem? Se eu tenho tudo aquilo que eu desejo? Então, eu não vou me preocupar em algo melhor do que eu tenho. Preservar, né? Se eu já tenho aquilo que eu acho que é o melhor. A morte é meramente a separação dos átomos que nos compõem. Não anuncia, portanto, nem castigos, nem recompensas para os homens. Não devemos temer nem a morte, e menos ainda as punições infernais, inventadas pela ignorância e pela superstição. Concordo plenamente. Quem é cristão sabe que Jesus teria afirmado, porque Jesus não escreveu nada, teria afirmado que o reino dos céus está dentro de vós. Então, o reino do inferno também está dentro de vós. Logo, não há céu, não há inferno, não há purgatório, não há umbral, não há nada disso. Porque o céu, o inferno, o purgatório, o umbral, são o quê? Estados mentais. Se, por exemplo, você se suicida e, em sobrevivendo, você não se arrepende do que você se suicidou, não tem nada para puni-lo. Não tem um Deus punidor, não tem espíritos iluminados que vão castigá-lo. Quem nos castiga é a nossa consciência. Mas se você se suicida e se arrepende, a sua consciência vai castigá-lo. Não há dúvida nenhuma. Então, é isso exatamente que está dizendo o nosso filósofo, que não existe punições. Tudo isso é inventado pela religião. Não é? No caso de sobrevivência, não é? Você é que vai saber se o seu suicídio era necessário porque você sofria de maneira terrível ou se você poderia um dia vencer o sofrimento. Então, é uma decisão sua. O sábio é um ser livre. Não casará nem terá filhos. Não se ocupará de política. Basta-se a si mesmo, porque essa é a maior das riquezas. E não tem mestre. Bom, depende. Para ser livre, por que a pessoa não pode casar? Você pode casar e continuar livre. Ou o casamento é uma escravidão. Nisso eu concordo nele, não concordo com ele de maneira absoluta. Nem terá filhos. Não. Você pode ter filhos que lhe dão satisfação e pode ter filhos que lhe dão apenas aborrecimento. Mas isso é uma questão da vida. Não se ocupará de política. Claro, claro. Nós temos que nos ocupar de política, por que não? Se não nos ocuparmos de política, teremos péssimos políticos. Bastasse ser mesmo, claro. Porque essa é a maior da riqueza, claro. E não tem mestre. Nós somos o nosso próprio mestre. O mestre verdadeiro não precisa de discípulo. O mestre que precisa de discípulo é um dependente dos seus discípulos. O sábio só é compreendido pelo sábio. Por isso, deverá viver longe da multidão. Mas essa solidão não é misantropia, porque é partilhada com amigos. Aliás, a amizade é a maior felicidade de nossa vida. Não é possível uma vida agradável se não se viver com sabedoria, moderação
e justiça. Nem é possível uma vida sábia, moderada e justa, se não se vive agradavelmente. Se falta uma dessas condições, quando uma vida sábia e justa, se não se vive agradavelmente, se falta uma dessas condições, quando, por exemplo, o homem não é capaz de viver sabiamente. Embora ele viva moderada e justamente, é-lhe impossível viver agradavelmente. Raramente a sorte prejudica um homem sábio, pois as coisas principais e fundamentais sempre foram governadas pela razão e, por todo o curso da vida, a razão as governa e as governará. Bom, isso, na verdade, é o ideal. O que ele falou longamente aí, nós já vimos dessa maneira, mas essa parte final é interessante. Quando ele fala que nós devemos ser sempre governados pela razão. Isso é uma utopia, porque nós não podemos nos privar do emocional. O importante é que sua razão seja muito mais ampla do que a emoção. Pensar emocionalmente é um perigo, porque quem se emociona raramente age com razão. Mas ninguém pode ser 100% racional. Porque como é que teria o prazer de se emocionar com as coisas boas? É claro que também existe a emoção ruim, mas é melhor você ter emoção, seja ela boa ou ruim, do que não ter emoção. Você não é um robô. O robô é que não tem emoção. Agora, a razão, ela precisa ser maior do que a emoção e ver até que ponto a emoção não é prejudicial. Quando se está em equilíbrio mental, né? Quando se está em equilíbrio mental. Né? É. Bom, aí nós temos Lucrécio, né? O que é que Lucrécio dizia? A ninguém foi dado a posse da vida. A todos foi dado o usufruto. Perfeitamente. Né? A vida é um usufruto. Você não é dono. Você é um usufrutuário. Agora, a maioria das pessoas não sabem ser usufrutuários. Né? Vivem na sua vida como se fosse uma prisão e não um local de prazer permanente. Na verdade, aqueles suplícios que dizem existir no profundo inferno estão todos aqui nas nossas vidas. Olha aí, é a mesma coisa que já foi dito antes, não é? Por Epicuro. Então, essa é que é a verdade. Se nós vivemos pensamos num profundo inferno, não há problema, o inferno já está aqui. Nós vivemos nele, não precisamos de um inferno em outro estado existencial. É preciso afugentar. Afugentar, É preciso afugentar com ímpeto. Leia aí, Ronaldo, porque meus óculos não estão ajudando nada. Esse medo do inferno que perturba profundamente a vida do homem, estendendo sobre tudo a lúgubre sombra de morte e não deixando existir nenhuma alegria serena e inteira. A mesma coisa. Inferno e céu são estados de consciência. Foi a religião, todas elas, que inventaram essa questão de punição eterna. Ora, vejam vocês, se houvesse o inferno como um estado, como um lugar, né? Então, o que aconteceria com uma pessoa que morresse, fosse para o inferno e fosse masoquista? Ele ia ficar profundamente feliz em sofrer no inferno.
qual seria o castigo dele? E se Deus é onipresente, Deus está no inferno, assistindo tudo o que os diabos fazem. E ainda mais, não tomando nenhuma providência, sabendo que o inferno não é punição para os diabos, porque os diabos estão felizes fazendo aquilo que gostam, a maldade. Assim como as crianças que no escuro tremem de medo e temem tudo, nós, na claridade, às vezes temos receio de certas coisas que não são mais terríveis do que aquelas que as crianças temem no escuro e pensam que acontecerão a elas. É isso aí. O grande inimigo nosso é o medo. Porque o medo é necessário. Esse negócio de falar que medo como covardia, isso é criação do ser humano. O animal, desse ponto, é mais inteligente. Quando o animal vê que ele não pode vencer o outro, ele foge. Ele não tem nenhuma vergonha. Ele tem medo de ser prejudicado, ou ferido ou morto. Mas nós queremos ter coragem, então enfrentamos coisas que não estão ao alcance da nossa capacidade. Então, o medo é necessário como mecanismo de defesa. Agora, há medos desnecessários, medos que não têm nenhuma possibilidade de acontecer e que, no entanto, nos fazem sofrer a vida toda porque vivemos permanentemente com medo. Nenhuma desgraça pode atingir aquele que deixou de ser. Em nada ele difere do que seria se jamais tivesse nascido, pois a sua vida mortal foi-lhe arrebatada por uma morte imortal. Bom, é claro que naquela época nenhum filósofo tinha qualquer indício da possibilidade de uma sobrevivência não do corpo, mas da mente. Porque hoje nós sabemos, só Platão é que afirmou de maneira categórica dois universos, o universo físico e hoje o que nós chamamos de universo virtual. Qual era o universo virtual de Platão? O mundo das ideias. Onde é que as ideias estão? No mundo virtual. Onde é que a mente está? No mundo virtual. E interage com o mundo físico. Então, Platão já dizia isso naquela época. Consequentemente, a sobrevivência física e mortal não existe. Agora, a sobrevivência virtual, não há sobrevivência, porque o virtual sempre foi. O universo veio do virtual para o físico. E o físico não criou o virtual. Para quem vive segundo os verdadeiros princípios, a grande riqueza seria viver com pouco, serenamente. O que é pouco nunca é escasso. É verdade. É verdade. Isso aí eu não tenho nem o que acrescentar, que é verdadeiramente isso. Bom, Ninon Niclot, eu consegui algumas informações dela, mas ela tem mais uma pergunta. É mais assim um aspecto poético. Vamos lá, diga aí. Pensamentos. A beleza é uma carta de recomendação a curto prazo. Bom, até certo ponto, não é? Porque há pessoas feias que são belas naquilo que são, e outras que são belas e são feias em relação ao seu comportamento. Então, a beleza não é só uma questão física, é também uma questão espiritual. Exatamente. Nunca tive outra idade senão a do coração. Olha o perigo. Senão a do coração. Por quê? Veja que ela era mais uma poeta, porque hoje você não usa mais poetisa, agora é poeta, né? Como hoje dizem, membro e membra. Bom, então hoje ela é uma poeta, não é mais poetisa.
Nunca tive outra idade senão o coração. Ou seja, ela é emoção total. E cadê a razão dela? O amor sem desejo é uma ilusão. Não existe na natureza. Uma coisa é amor, outra coisa é paixão. Ninguém pode dizer amor à primeira vista. Isso não existe. Existe a paixão à primeira vista. O amor é uma construção do tempo. Você não ama pela primeira vez. Você se apaixona pela primeira vez. E essa paixão pode morrer. E o amor prossegue por tempo indeterminado. Não vou dizer que o amor seja imortal. Aliás, não é imortal. O amor seja até a morte. Porque pode haver uma decepção tão profunda que mate o amor. Se eu tivesse criado o gênero humano, teria colocado nos calcanhares as rugas das mulheres. Veja só, uma linguagem puramente feminina. Eu não tenho nada a contestar. Como aqui não tem nenhuma mulher no momento, não é? Bom, o amor é um sentimento tirânico e zeloso, que somente se satisfaz quando a pessoa amada lhe sacrifica todos os seus gostos e todas as suas paixões. Nada se faz, senão se faz tudo. Bom, não é um sentimento tirânico. O amor gera apego. Você se desapega de tudo e dificilmente do amor. Quem não ama não sabe qual é a beleza da vida. Então, a gente não pode exigir que a pessoa amada se sacrifique por nós. Aí já não é mais amor. Aí é manipulação. Todos os gostos, sua paixão, não é assim. Está se vendo que essa é uma mulher perigosa. Nada se faz se não se faz tudo. Não é assim. Isso aí não é amor. Isso é manipulação. Só um homem inexperiente faz uma declaração formal. Uma mulher convence-se de que é amada muito melhor pelo que adivinha do que pelo que se lhe diz. Bom, como é uma declaração de mulher, eu não sei, não vou opinar, né? Mas só um homem inexperiente faz uma declaração formal? Não. Eu nunca fiz nenhuma declaração formal às minhas namoradas. Até mesmo a esposa com quem eu casei, há 66 anos, eu nunca me declarei. E eu sou uma pessoa inexperiente. O amor apenas é forte devido à nossa fraqueza. Oh, que pena. Isso é uma grande bobagem. Porque só os fracos amam. Os fortes não amam? Nunca os homens são mais ternos do que quando se lhes perdoa uma infidelidade. É? Isso na opinião dela. Por que é que nós somos mais ternos quando nós perdoamos uma infidelidade? Elas também perdoam? Elas são ternas também? As mulheres detestam um ciumento que não é amado, mas ficam furiosas se o homem que amam não for ciumento. Depende. Eu sou exceção. Eu nunca tive ciúme. Não sei o que é isso, e quem souber, me diga como é. A beleza sem graça é um anzol sem isca. Como é? A beleza sem graça é um anzol sem isca. Sim, exatamente. A beleza sem graça é um anzol sem isca. Quer dizer que a beleza é para pescar o quê? Aí é que está o problema. O que é que a beleza pesca? Aí vão dar zenão de sítio. Os Alexandre, né? Ele diz, a virtude não é o prazer, é o bem supremo. Agora resta saber o que é o bem supremo. Ele não disse o que é o bem supremo. O princípio-chave do universo é a lei racional da natureza e não o movimento aleatório dos átomos. Bom, ele não era cientista, ele era um filósofo. Então, a gente diz que
o princípio que diz que o princípio-chave do universo é a lei racional da natureza, por que a natureza age dentro das leis? Não. A natureza, a todo tempo, está nos surpreendendo. Por quê? Porque nós não temos capacidade de conhecer tudo aquilo que está em permanente mudança. Então, não há também um movimento aleatório dos átomos. Os átomos se movimentam e, por seu movimento, eles criam moléculas. Das moléculas, as células. Então, não é aleatório como eu pensava. O universo é racional e tudo pertence a ele. Deus é o universo. Depende. Porque, para mim, esse Deus, que é produzido pela mente humana, em todos os atributos da mente humana, ele não pode ser o universo. O universo não é mau, o universo não é bom. Quer dizer que um furacão, um terremoto, um tsunami são castigos de Deus? Ou seja, o universo está com raiva? Não, isso é antropomorfismo. A observação, nenhum dos livros diz não sobreviveu, mas apenas fragmentos. Como são fragmentos, bom, aí temos deboques, né? Esses já são os estoicos, né? A alma é perecível, porque constituída de átomos. Bom, veja já o equívoco. A alma não é constituída de átomos. Ela é constituída de informações organizadas sob forma de quê? De programação. Então, como ele é filósofo, não era um físico, tá? Então ele pensava que ia confundir uma coisa com a outra. O que é alma? Se dissesse, o corpo é perecível porque é constituído de ar, está certo. Mas a alma não. Ela desaparece com a separação dos membros na morte do corpo. Ora, se a alma está no mundo virtual, claro, ela continua, embora se separe com a morte do corpo. Aí ele está certo. O além e o inferno são meras projeções da angústia e da consciência culposa dos homens. Não. Da consciência culposa, não. Porque só tem medo do inferno quem tem uma consciência culposa. Quem é religioso, independente de ter consciência culposa ou não, tem medo do inferno, porque acredita nele. Quem comete injustiça é mais infeliz do que aquele que recebe. Depende. Quem é mau comete injustiça e não tem nenhuma infelicidade. Mal por si só se destrói. Não é verdade? Qual é a infelicidade do sujeito que é mau, faz um mal e não sente nenhuma infelicidade? Não é verdadeira vontade o simples fato de que não cometer ações injustas, mas o não sequer sequer cometê-las. Vamos pensar nisso. Não é verdadeira vontade. E o que é a bondade, então? Ele não definiu o que é bondade. Você pode fazer a bondade porque você é bom. Você pode fazer a bondade por um ato de solidariedade. Não é necessariamente ser bom, mas faz a bondade por um ato de solidariedade. E há pessoas boas que não têm condições, às vezes, de praticar um ato de solidariedade porque não tem condições financeiras. Ele deixou de ser bom? Não. O fim supremo é a serenidade da alma, não perturbada pelo medo, nem pelas superstições, nem por outros emoções. Concordo com ele. Bom, a natureza deu somente uma boca, mas duas orelhas, de modo que nós devemos falar menos
e escutar mais. Isso é importante. Tem pessoas que falam tanto que a gente não consegue falar, né? E não dizem nada. Não é? São pessoas que adoram monólogo e não diálogo. Valendo, Ronda, que eu estou... Nenhum mal é honorável, mas a morte é honorável. Portanto, a morte não é má. Por que honorável? E tem algum mal que mereça honras? Não. A morte, portanto, a morte não é má, depende. Depende. Quem quer viver sempre, naturalmente, quer viver sempre fisicamente. É claro que a morte é má, porque acaba com aquilo que ele gosta tanto. Todos nós podemos errar, mas a perseverança no erro é que é loucura. Exatamente. Claro, aí não tem nenhuma acréscimo a fazer. Ditosa a cidade em que se admira menos a beleza dos edifícios do que a virtude de seus habitantes. Isso é uma mera utopia. E hoje, ao contrário, as cidades estão ficando cada vez mais verticais. Isso realmente é muito complicado, porque vai tirando toda a ventilação. Então, precisamos construir muitas árvores para que essa cidade não fique tão deserta, assim, de beleza da natureza. Né? Então, é importante, não os edifícios também, mas sim a virtude desses habitantes. Mas isso é uma utopia. O sentido da vida consiste em estar de acordo com a natureza. Sim, com a nossa natureza. Porque não é a natureza externa, é a nossa natureza. Se você está bem de saúde, então esse é o sentido da vida. Mentalmente também. Né? Aí, o que é que diz? A felicidade é o bem fluir da vida, é isso mesmo. E o amigo é o segundo eu. Então, para quem tem muitos amigos, nós temos muitos eus. É Epicteto. Paralisou, foi. Paralisou lá, ó. Eita. Tenho que avisar aqui. Vou ver se aviso no zap.